Rádio Cidade, Jornal Tribuna das Cidades. Eu estou aqui com o empresário Darcy Martins, que agora está filiado ao PL, né, ao atual presidente do PL, Partido Liberal, que vai conversar um pouco com a gente aqui na Rádio Cidade, no Jornal Tribuna das Cidades. Então, seu Darcy, seja bem-vindo. Obrigado por receber a gente. Mas vamos começar um pouco contando a sua história, um resumo, né, da sua história. A gente sabe que o senhor é um empresário muito conhecido na cidade, né, com empresas que têm uma longa história em Cruz Alta. Primeiro, vamos contar um pouco, um resumo da sua história, primeiro como empresário aqui da cidade. Alô, Daniel. Alô, amigos do grupo da Tribuna das Cidades. É uma alegria receber vocês aqui para falar um pouquinho da minha história, da trajetória, de onde começamos, aonde estamos, né? A gente que labuta aqui no meio empresarial há 40 anos, aqui na cidade de Cruz Alta, hoje com negócios também espalhados em todo o Rio Grande do Sul. Dessa trajetória empresarial da minha família, sempre trabalhamos em detrimento dos nossos negócios, mas sempre colado na comunidade onde atuamos. Então, a nossa história de vida começa no bairro de Fátima, em Cruz Alta, né, onde por muitos anos eu participei da comunidade, construímos uma capela, fundamos também, junto com um grupo de pessoas, o Banco de Alimentos de Cruz Alta, fomos para a Associação Comercial, hoje sou membro da Federasul. Então, é uma caminhada empresarial, familiar e também muito envolvida com a comunidade. Eu acredito que, na nossa história de vida, a participação, se doar por um bem maior da comunidade, faz parte também da nossa jornada. E é assim que a gente trabalhou ao longo dos 40 anos dessa vida. Sou cruzaltense, né? Nascido e criado nessa cidade, com muito orgulho. Adotei verdadeiramente, não só pelo nascimento, mas pelo desejo de continuar em Cruz Alta, investindo em Cruz Alta e trabalhando em prol do seu desenvolvimento. Dentro da sua história como empresário, o senhor também integrou, né, a ACI Cruz Alta, também como presidente, e também em cargos dentro da diretoria. Você vai falar um pouquinho, o resumo também disso? Sim, lá atrás eu fui convidado por um grupo de empresários a assumir a associação comercial, fiz por 2 mandatos, fui 2 vezes presidente, e uma vez, né, integrante desse grupo, eu não consegui sair. Na verdade, eles entendem que eu ainda possa ser útil, né, e hoje, junto com a minha presidente Viviane Bender, a primeira mulher presidente da Associação Comercial de Cruz Alta, eu faço parte como diretor, assumindo a pasta de diretor de relacionamento de políticas e institucionais. Então, continuo trabalhando no associativismo de Cruz Alta. E dentro da sua história como empresário também está também dentro da Federasul. Isso, explica um pouquinho para a gente também. A Associação Comercial, como membro da Federasul, que é o guarda-chuva das ACIs do Estado do Rio Grande do Sul, a gente passou a participar também a partir do mandato que eu tive como presidente, e por esse relacionamento eu virei também um diretor regional da Federasul, a região do Alto Jacuí, Botucaraí, e mais recentemente fui convidado a assumir a vice-presidência da Federasul. Na verdade, a Federasul, nós temos um presidente e alguns vice-presidentes em áreas distintas, né? Então, eu integro a Federasul do Estado do Rio Grande do Sul hoje com um cargo de vice-presidência também. O que é muito bom, porque a gente coloca a nossa associação comercial, não só de Cruz Alta, como da região do Alto Jacuí, muito próxima da Federasul, no que diz respeito a levar demandas locais e regionais para que a Federasul faça também a gestão junto aos governos do Estado, nessas demandas que a gente vê de interesse coletivo da nossa região. Então, é uma interlocução, é uma frente, é um grupo, né, de empresários, de pessoas que se doam, né, já que todo o trabalho é voluntário, em detrimento do desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Então, é uma história muito abrangente e muito legal dentro do empresariado em Cruz Alta, né, das suas empresas, também da ACI, da Federasul, mas chegou agora uma fase de sua vida, agora nós ficamos sabendo que o senhor não era da questão da política, de se envolver com a política, mas agora, recentemente, o senhor se filiou ao PL, ao Partido Liberal, e recentemente é presidente. Conta um pouco pra gente essa história de como o senhor agora entrou nessa parte da política e os objetivos dela, né? Sim, Daniel, esse namoro com a política, né, ele já vem de tempo, né? A gente começa a observar e tomar consciência que a política faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família, faz parte das nossas empresas. E, verdadeiramente, tudo que está acontecendo no Brasil, ao meu juízo, não está no caminho certo, e isso leva a gente a tomar uma posição.
né? A gente participa da política, não diretamente, como um partidário, como um filiado, já que eu não tinha partido político nenhum até então, e passei a estudar os partidos, passei a ler os seus estatutos, passei a ler os seus propósitos, né? E, de fato, me identifiquei muito com o Partido Liberal. A partir disso, num relacionamento local, muito por conta da maior cruz do mundo, que está sendo construída em Cruz Alta, eu me aproximei muito do deputado Bibo Nunes, já que ele é o incentivador, o financiador quase 100%, né, desse empreendimento, e instalamos aqui uma comissão em Cruz Alta, pró-Cruz, para dizer que a comunidade queria muito a Cruz, já que é um investimento muito alto, né, em torno de 28 milhões, e a comunidade tinha que querer isso. Então, eu liderei aqui para nós formar uma comissão e fazer a interlocução entre o deputado Bibo e a nossa prefeita municipal, doutora Paula. E desta aproximação com o deputado Bibo, que é do PL, o namoro com o PL acabou se intensificando, né? Juntamente com a direção local do partido também, de maneira harmoniosa, eu fui convidado a assumir a presidência. Feito isso, depois de uma boa reflexão, eu entendi que era hora de ter esse envolvimento. Mas eu não podia fazer isso sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. E aí a gente passou, a partir desse momento que eu decidi assumir esse projeto do PL em Cruz Alta, congregar com as atuais lideranças que já estavam no PL e trazer novas lideranças a estar junto conosco. E a primeira pessoa, o primeiro empresário que eu convidei foi o Júlio César Machado, empresário local aqui de Cruz Alta, um amigo pessoal meu, que também, nos nossos encontros informais, convergíamos da mesma inquietude em relação à política, em relação aos desgovernos, em relação ao futuro. E aí eu falo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e juntos nós chegamos à conclusão que era hora de nos envolver. Então, convidei inicialmente o Júlio Machado, que veio comigo na vice-presidência, e nós juntos passamos a convidar mais empresários, mais profissionais liberais, pessoas da comunidade que eventualmente nem imaginavam fazer parte da política. E todos disseram sim. Então nós formamos hoje inicialmente um grupo em torno de 25 pessoas que está na liderança do partido e estamos trabalhando muito forte para trazer uma nova visão, uma nova dinâmica de funcionamento. Tudo em detrimento da conversão, da convergência, para que a gente contribua com a nossa cidade, se somando, né, obviamente, a outros partidos que hoje são até maiores do que o PL, como o PP, como o MDB, são partidos estruturados, que inclusive fazem parte do governo da doutora Paula, como nós, para junto não divergir, mas somar esforços em detrimento da boa política para a nossa cidade de Cruz Alta, do nosso estado e do nosso Brasil, já que nessa pré-campanha o PL tem muito definido os candidatos que vai apoiar, né? E também, por Cruz Alta, a gente também definiu isso em combinado, que apoiaríamos o deputado Bibo Nunes, que é do nosso partido, para deputado federal, e o deputado Rafael Braga, para deputado estadual, que nem é do nosso partido. O deputado Rafael Braga é do MDB. Mas por Cruz Alta, a gente fechou a questão que deveria apoiar esses dois nomes, em detrimento do trabalho que já realizam aqui na nossa cidade e região, e para dar continuidade a esse belo trabalho com foco sempre no desenvolvimento de Cruz Alta. E eu te pergunto, o senhor comentou do apoio, né, ao candidato, ao Bibo Nunes, né, deputado federal que vai se candidatar, ao deputado Rafael Braga, seria a questão de continuar trazendo emendas, investimentos para Cruz Alta. Eu acredito que vocês entendam que essas emendas estão ajudando a Cruz Alta a ter uma nova fase, né, desses investimentos. A gente está vendo, né, as obras acontecendo, seria também para dar essa continuidade nesses investimentos, isso? Perfeito, Daniel. A gente reconhece, né, que o governo municipal, a partir da doutora Paula, virou uma chave em termos de desenvolvimento. São empresas chegando, obras acontecendo, e a participação desses parlamentares está sendo muito interessante e importante. Vejam o caso específico do deputado Bibo Nunes, que é um cruzaltense e que decide, em conjunto, né, com a comunidade, com a própria prefeitura, fazer esse tamanho investimento na maior cruz do mundo. Isso é muito relevante do ponto de vista da atração do turismo religioso, da convergência do Brasil e do mundo que vão passar a visitar Cruz Alta. Então é uma obra, como a gente chama, né, uma cruz monumental. É uma obra monumental, é uma obra gigante que com certeza, a gente acredita nisso, vai mudar a realidade da nossa cidade junto com um bom governo que nós já estamos vivendo, junto com as empresas tão importantes que já estão em Cruz Alta e outras que estão chegando.
Então a gente tem a firme convicção que esse investimento, essa iniciativa do deputado Bibo Nunes, vai ser um marco na história de Cruz Alta. Certamente, Daniel, você que é um jovem, né, vai assistir a Cruz Alta antes da Cruz e depois da Cruz. Certamente as oportunidades que esse turismo vai promover aqui na nossa cidade, você terá resultados que a gente não consegue nem mensurar hoje. A gente tem o exemplo hoje do Cristo Redentor em Encantado, onde a gente tem relações bem próximas com a direção do Cristo, e é uma outra realidade para a cidade de Encantado, em termos de desenvolvimento, instalação de comércio, hotéis, restaurantes, né, que já passaram a fazer parte da realidade de Encantado. Então, Cruz Alta, a cidade de mais de 200 anos, né, que ficou adormecida por muito tempo, vive, né, nos seus últimos anos, novidades, expectativas e realidades assim que dizem que nós temos um grande futuro. Então, a pergunta que tu me fizeste a respeito de Bibo Nunes, deputado Rafael Braga, sim, são fundamentais para que a gente siga acelerando ao futuro. E a questão, e eu te pergunto também sobre a questão do empresariado. O senhor que entrou agora no partido, o senhor conversou, né, com diversos empresários, também com a sua experiência na CI, na Federação, e também reconhecimento com vamos dizer assim, com a indignação dos empresários, a questão vamos supor, da alta dos impostos, da burocracia. Eu acho que isso também entra um pouco no tema de também estar entrando, né, num partido político, está buscando também ajudar nessas questões. É muito importante, Daniel, o teu questionamento, porque o ouvinte que está nos assistindo pode se perguntar o que eu posso fazer, já que as decisões estão em Brasília, estão na capital, o que eu daqui posso contribuir? E essa reflexão que tu traz, ela é fundamental. Porque quando tu fala de aumento de impostos, quando tu fala de um governo que gasta mais do que arrecada, e aí ele cobra mais de nós, cidadãos, aqui de Cruz Alta, de Peruçara, Boa Vista do Inca, Boa Vista do Cadeado, do Birubá, enfim, do Brasil inteiro. Isso chama-se custo de vida elevado. Custo Brasil que nós, cidadãos, pagamos. Considerando que não existe dinheiro público, é o nosso dinheiro que circula nos cofres públicos para que seja investido em infraestrutura, educação, saúde, segurança, e quando tu nota que isso não está sendo levado a sério, quem perde é a população. Então, nós, enquanto partido, temos o dever e o direito de chamar atenção para tudo isso, de fazer um alerta nas comunidades, nas pessoas, para que façam exercício daquilo que elas têm mais de precioso, que é o voto. Independente de ideologia, de partido, né, que façam uma análise. Como está a sua vida? Como está a vida do seu vizinho, pai, mãe, sobrinho, filho e tal? Porque dentro dessa análise dá para perceber que tem algo errado. Aí, mais uma vez, o voto individual de cada um, a influência que cada pessoa tem no seu grupo, pode direcionar um voto consciente e que vai refletir no Estado do Rio Grande do Sul, vai refletir no Senado, na Câmara Federal e no governo federal, em detrimento de políticas mais sérias, políticas que verdadeiramente sejam direcionadas em benefício da comunidade, do povo. E penso eu que, assumindo hoje o partido, faz parte de um partido político defender essas bandeiras, em torno de uma política séria, uma política de resultados. E aí nós precisamos eleger as pessoas certas que nos representam. No fundo, é isso. Então, se tu pensar bem, Daniel, é relativamente simples. Todo mundo tem direito, tem dever e obrigação de cuidar de si, consequentemente, está cuidando da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Só voltando para a pergunta da questão da maior cruz do mundo, eu queria te perguntar se vocês têm uma previsão do início das obras. Eu sei que teve, lá no bairro Independência, teve uma vez a cerimônia da pedra fundamental, né, para dar início a essa grande obra que vai mudar o cenário de Cruz Alta. Então, gostaria de mais informações sobre o início e depois o andamento dessas obras. O Daniel está de parabéns, viu? Vou fazer elogio aqui em público para o Grupo Tribuna aí, que só está fazendo perguntas importantes. E ela é tão importante porque ainda tem gente, Daniel, que diz que a cruz não vai sair. Sabe? Ainda tem gente que diz. Então, definitivamente, eu vou olhar para a Câmara. A nossa área lá já está licenciada, documentalmente falando, o Exército Brasileiro fez a cedência para o município de Cruz Alta, já está tudo ok. O projeto conceitual da cruz já está aprovada, o projeto estrutural está andando, né? E deveremos agora, no mês de julho, iniciar a primeira fase das obras,
que diz respeito a puxar luz, água, todo o cercamento da área em torno da cruz e possivelmente alguma demarcação já no terreno para já abrigar a obra verdadeiramente que vai acontecer. Já temos 12 milhões depositados nos cofres públicos para essa obra, o compromisso do deputado Bibo Nunes de seguir mandando as emendas para dar seguimento ao valor que vai ser investido, e o compromisso já assumido publicamente pela doutora Paula de complementar com 5 milhões a parte do município, que é a contrapartida para essa obra. Então, verdadeiramente, comunidade de Cruz Alta e região do estado e do Brasil e do mundo, a maior cruz do mundo em Cruz Alta, já podemos dizer que é uma realidade. Está acontecendo. E só para passar bem, porque às vezes o pessoal não se localiza bem onde que vai ser, é no bairro, atrás do bairro Independência, ali próximo ao Parque Exposições, ali no quartel do SICA, isso, só para explicar bem a localização. Eu acho que uma referência que todo mundo conhece é no campo do SICA, em frente ao nosso parque de exposições, exatamente. Em frente ao Parque de Exposições, naquela coxilha, isso foi medido, é um dos lugares mais altos de Cruz Alta, então vai ter uma visibilidade incrível, já que é a maior cruz do mundo, em torno de 100 metros de altura, então vai ter uma visibilidade fantástica, uma obra de referência, então, em frente ao Parque de Exposição, no campo do SICA. Então, seu Darcy, agora chegamos mais para a parte final, aqui finalizando a entrevista, nós falamos um pouco do Darcy empresário, falamos um pouco da sua história nas suas empresas, na ACI, na Federação, na sua entrada no partido no PL, sobre o Bibo Nunes e a obra da maior cruz do mundo. Eu vou deixar o espaço aberto para suas considerações finais de alguma coisa que eu não lhe tenha perguntado e já te agradecer pela entrevista, por me receber aqui na sua sala, no seu escritório, por nos receber aqui da Rádio Cidade e do jornal Tribuna das Cidades. Bem, o recado final que eu gostaria de dizer para a comunidade, em especial da minha cidade de Cruz Alta, é que, a exemplo meu, eu fui convidado muitas vezes a participar da política. E eu sempre disse não. Sempre não é comigo, eu sou empresário, eu não posso me envolver em política. E confesso em público aqui que hoje, conscientemente falando, eu devia ter me envolvido mais cedo ainda. Qual é o recado e o convite que eu digo a toda a comunidade de Cruz Alta? Participe da política. Estude política, escute sobre política, faça uma verificação cuidadosa sobre os candidatos que se apresentam para os cargos eletivos, né? E faça um convite especial para que conheça o PL. Eu estou 100% à disposição de qualquer cidadão que queira falar comigo sobre o PL, filie-se ao PL e venha fazer parte desse grande time que quer o desenvolvimento, que quer um jeito novo de fazer política, que quer se somar aos atuais políticos para contribuir e trazendo, sem dúvida nenhuma, ideias novas para que a gente possa, cada vez mais, falando de Cruz Alta e região, ajudar no desenvolvimento. E o ambiente de um partido político, embora que por muitas vezes é visto de maneira não tão positiva, mas é o fórum de debates, é o fórum de decisões. Então, o cidadão tem que ter essa consciência. Querendo ou não, a nossa vida, ela depende da política, muito dela. Então, por que não participar para ter uma voz ativa? E o fórum do debate, da representação, é de um partido político. E, preferencialmente, do nosso partido político, que é o Partido Liberal, o PL. O maior partido do Brasil. Tá certo, então. Muito obrigado, seu Darcy Martins, por nos receber aqui, conversar um pouquinho com a gente da sua história e também da questão política e tudo mais. Muito obrigado por me receber. Daniel Paulos para a Rádio Cidade e também para o jornal Tribuna das Cidades.